travamento da ATM é caracterizado por você tentar abrir a boca, o seu paciente tentar abrir a boca e não conseguir. E existem várias possibilidades disso. Diante de um raciocínio voltado para os músculos, existem duas formas de você buscar o entendimento. O travamento da ATM se caracteriza por você querer abrir a boca e não conseguir. Você querer abrir a boca e ter limitação. Mas também a gente tem o outro lado. Existem pessoas que abrem a boca e ficam com a tendência de travamento com ela aberta. Eu quero focar no modelo de travamento mais tradicional, no modelo de travamento onde a gente quer abrir a boca e não consegue. Baseando nisso e com foco na musculatura, eu quero que você esteja atento a 2 pontos. Dentro do processo funcional da ATM, nós temos músculos de abertura e músculos de fechamento da boca. Diante desse processo, os músculos de abertura, eles vão estar facilitando o movimento da ATM. Ao pensar desta forma, teoricamente, esses músculos não teriam tanta relação diante do processo. Em contrapartida, nós temos os músculos de fechamento da boca. E esses músculos têm uma necessidade, uma ação, eles nasceram para isso, para fechar e manter diante do processo de mastigação, diante do processo da oclusão, manter a arcada inferior e superior em contato para realizar as suas ações. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos músculos específicos e que geram ajustes importantes. Por exemplo, nós temos no fechamento da boca o pterigoideu medial, o masseter e o temporal. E cada estrutura dessa tem uma função específica, tem um detalhe mais específico, tem uma característica funcional. E hoje eu quero me ater a um desses músculos, que vão conduzir você a um raciocínio de expert em ATM para que você possa eliminar a dor do seu paciente de forma mais rápida. E aí, o travamento, é preciso que você entenda esse travamento. É preciso que você esteja consciente que, do ponto de vista muscular, uma boca que não quer abrir é por retração dos músculos de fechamento da boca. É por comprometimento dos músculos do fechamento da boca. E aí, a gente quer trazer para você. E eu quero começar a trazer para você contextualizando literalmente com um paciente que eu recebi há 6 meses atrás, há 6 a 7 meses atrás no consultório. O nome desse paciente é Fernando Souto, tá? E o que foi que aconteceu com ele? Ele é advogado, 33 anos, e entrou próximo, ele trabalha com direito eleitoral, e no período das eleições ele ficava muito estressado, muito tenso, com muitos problemas. E ele chega para mim com dificuldade de abrir a boca, travamento na abertura da boca. E esse travamento e dificuldade trazia um sintoma muito específico na região lateral da boca. E dentro do processo de entendimento do que está causando, ele vinha com essa dor, com muita queixa, caracteristicamente com trigger point na região do masseter. Randy, então o músculo que você quer falar é o masseter? Não. E é isso que é o detalhe, que o paciente chega com uma tensão enorme na região de masseter, o paciente chega com a região do massetérica, né? Bem rígida, comprometida, mas, de fato, o problema não está no masseter. Foi exatamente isso que aconteceu com o Fernando. Essa caracterização. E o Fernando, quando eu fiz as avaliações específicas, eu comecei a perceber que essa musculatura, esse masseter, ele estava tenso, mas ele não era o músculo que estava gerando o travamento. Ele era um músculo que estava compensatoriamente desequilibrando a estrutura corporal, e ao desequilibrar a estrutura corporal, o sistema estomatognático,
estava levando ele também a sentir queixas. Mas a base do travamento, a limitação da biomecânica, da relação côndilo-disco, da relação disco-glenoide, não era o masseter que estava trazendo isso. Ah, Randy, mas o masseter que estava doendo? Estava. Mas a gente está falando sobre o travamento. E é sobre desenvolver esse travamento, essa característica que você precisa focar. Porque gerando função, gerando mobilidade, você começa a construir um retorno da liberdade funcional. E assim, conseguir eliminar a dor do seu paciente de ATM. E dentro dessa característica, o que foi que necessário eu entender do Fernando? Foi literalmente entender que existem muito mais funções atreladas à abertura e fechamento da boca do que apenas o que está visível. E o primeiro ponto é você entender que existem, dentro do processo mastigatório de oclusão, músculos que fazem o fechamento, a fixação. E dentro dessa característica eu quero trazer para você exatamente isso aqui. Presta muito atenção, tá? Presta muito atenção dentro do processo, tá? Quando eu tenho um paciente, tá, que ele vai fazer uma oclusão, eu tenho que estar atento a um desses músculos, tá? E é isso, ó. Eu tenho aqui, caracteristicamente, o meu temporal. Este temporal tem temporal e tem a mandíbula. Essa caracterização entre o temporal e a mandíbula precisa de músculos. Um deles é esse, o masseter, que vem para essa região. Outro deles, dentro do fechamento, é o pterioideu medial. Porém, onde eu quero chegar é exatamente nessa estrutura. Nessa estrutura onde nós temos o temporal. O feixe do temporal, especificamente o temporal posterior, é a estrutura que você deve entender. Dentro de um processo, esse feixe, ele traz um vetor de força póstero-superior que fixa, que trava, que coloca o côndilo da ATM em condição de bloqueio posterior, em condição de travamento posterior. E a partir dessa caracterização, desse entendimento, você vai perceber o porquê. O porquê avaliar o local da dor não vai te conduzir para o verdadeiro entendimento daquilo que o seu paciente precisa. Não vai te conduzir para o tratamento de fato do seu paciente.